do santuário celestial. E o nosso tema geral é o santuário celestial, que é o centro da obra intercessora de Jesus Cristo. Nós passamos pelas estruturas, pelo sistema sacrificial, passamos pelas 2.300 tardes e manhãs, apresentamos as provas da existência do santuário, falamos a respeito dos 7 passos da obra da redenção, por onde Jesus passou, né? O centro da obra de Cristo, que é o que a gente vai ver agora, a função de Cristo no lugar santo e santíssimo, a gente viu isso aqui também já, o juízo no santuário, e aí a gente finaliza, tá bom? Já passamos por todas essas partes, eu quero só dizer aqui aos irmãos, falar aqui a respeito do santuário terrestre, lembrando que ele é o antigo ritual de um sistema visível que apontava, né, ou que visava, objetivava ilustrar o plano da salvação, tá? O plano da salvação e o sacerdócio de Jesus Cristo. Em uma palavra bem sucinta, esse ritual do Antigo Testamento, né, que a gente pode falar assim, do sistema visível, era o evangelho em si. O santuário terrestre, na verdade, era o evangelho em si. A irmã vai te falar isso no livro Patriarcas, aliás, Profetas e Reis, na página 489. Então, o santuário terrestre era o evangelho em símbolos. Por quê? Porque todo ele apontava para Jesus Cristo. Todo ele. Todo o sistema de sacrifício estava estabelecido na indicação de Jesus Cristo. E aí, como eu bem disse, nós falamos a respeito dos 7 passos redentivos, né? Os 7 passos redentivos no processo de salvação do ser humano, porque eu sempre digo isso, que o processo de salvação, a salvação em si, o plano da redenção, ele não é um evento, ele é um processo, ele passa por etapas, por partes. E aí eu disse a vocês que ele começa com Jesus iniciando seu ministério no acampamento, ou seja, ele descendo do céu, vindo encarnar, como diz João 1, capítulo 1, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Ele vem e começa seu ministério no acampamento, o acampamento é a própria terra, né? E ele mandou construir um local onde ele pudesse estar ali, né? De forma visível, através da nuvem, Shekinah, e ele estava diante o tempo inteiro do seu povo, Êxodo 25, verso 8 diz isso, e aí ele passa pelo altar de sacrifício, né, o altar de sacrifício, no momento, era o Gólgota, estabelecido aqui na terra, o Calvário, ele passa pela pia, né, o símbolo da sua purificação e batismo, da sua unção, para iniciar o seu ministério, né. Aí ele vai para o lugar santo, depois ele adentra no lugar santíssimo, mas lembrando que primeiro ele inaugura o santuário celestial, quando o terrestre deixa de existir, perde a sua vigência com a sua morte lá na cruz, e aí ele vai voltar para o pátio novamente. Eu quero lembrar vocês que lá no sistema de sacrifício, né, do santuário terrestre, o sumo sacerdote, no dia da expiação, ele voltava, ele fazia todo o ritual, e ele voltava com o rosto iluminado, porque ele estava na presença de Deus, né, dentro do santuário, ele voltava e abençoava o povo. Esse ato dele voltar e abençoar o povo representa justamente isso aqui, a volta, né, a volta de Jesus para o pátio novamente, para abençoar o povo. Mas em que sentido agora? Ele vem levar o seu povo para a eternidade, para o céu, tá? Esse é o sentido dele voltar ao pátio novamente, conforme diz 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17, e Apocalipse 1, verso 7. É a fundamentação para isso aqui, ok? Então, ele retorna ao acampamento, como diz, é o 7º passo da redenção. O 7º passo da redenção, conforme Apocalipse capítulo 1, verso 21, verso 3, ele retorna, mas para o quê? Para os seus, para levar os seus, né? E aí, gente, nós vamos dar continuidade aqui hoje para a obra central. Vamos falar aqui um pouco da obra central de Jesus Cristo, até que a gente consiga responder o questionamento final, né? Que é a parte intercessória. Por quem Jesus intercede atualmente no santuário celestial? Qual é a função dele?
Porque, irmãos, a gente precisa entender o seguinte: não é somente a parte estrutural, mas a parte funcional. Eu sempre vou bater nessa tecla. A parte funcional é o que nos interessa. Por quê? Porque depois de 2000 anos, né, Jesus permanece ainda no céu. Porque simplesmente a cruz, ali na cruz não foi resolvida toda a situação. A situação do pecado não foi resolvida. O que acontece na cruz? Ele fez a provisão. Ele fez a provisão para perdoar pecados, para estabelecer condições de nos perdoar, de nos representar diante do Pai. Então, a cruz foi apenas provisão. O que ele está querendo dizer para nós? Que ele aceita o pedido de quem entendeu isso. E quem entende que a cruz é provisão, né? Foi a resposta de Deus no processo de salvação, no processo, não no evento, né? Então, quem entender isso pode fazer agora a reclamação, pode solicitar. Por quê? Porque entende que é pecador e precisa de um salvador. Entende que deu passos errados e que Jesus estava certo o tempo inteiro. Jesus morreu por todos, se entregou por todos. Agora, ele vai interceder por quem reclama essa funcionalidade dele no ministério dele no Santuário Celestial, tá? Porque ele vai fazer agora a sua segunda parte nesse processo de salvação do homem, ok? Então, se ele vai continuar após 2000 anos no Santuário Celestial, eu pergunto, se ele continua a interceder, então é porque a cruz não foi completado tudo. A cruz não resolveu tudo. Como diz os evangélicos aí afora, que tudo foi completado na cruz. E não foi. Se ele voltou para o céu para interceder, então não foi, não tem sentido. Então, a pergunta que eu faço é: em que sentido ele completa a salvação como Deus? Em que sentido? Ora, esse sentido de que ele teria que nos conceder mais revelação, porque somente a cruz não foi suficiente. E qual é a revelação de Jesus agora? No santuário celestial. Fazer a obra intercessória, mediatória e de juízo. A gente precisa compreender isso, que realmente está acontecendo no santuário, tá? Quando você vai à presença de Deus, você entende que você é um pecador e diz: Senhor, eu estou errado, o Senhor tem razão, eu que errei. Por quê? Porque a cruz não resolveu. A cruz foi a provisão de Deus, foi um dos processos da salvação redentiva do homem. Porque mesmo depois da cruz, o homem tem que decidir quem é o seu dono, entende? O homem precisa compreender, do mesmo modo que lá no santuário terrestre, o pecadorzinho arrependido pegava o cordeirinho, levava até a presença do sacerdote, e lá ele confessava o pecado dele, e o sacerdote perguntava: onde está o teu pecado? Quando ele perguntava isso, era para que o pecador arrependido tivesse total consciência da sua real condição. Então, quando eu vou à presença de Deus, se eu não tiver total consciência da minha condição, como é que pode haver purificação e perdão de pecados? Então, essa parte funcional, gente, é que a senhora White diz em toda a extensão de vários livros, né, que ela escreveu, que é necessário que nós compreendamos essa parte. Tem que haver uma compreensão total para o adventista do sétimo dia do que Jesus está fazendo no santuário celestial. Então, a gente viu que os 7 passos redentivos, as 7 ações redentivas do homem nesse processo de salvação, ele consiste no quê? Em 2 partes. Primeira parte, a obra de Cristo, incluindo da cruz ao santuário, e a parte do homem, que é o processo de decisão. E essas decisões, esse processo de decisão do homem é individual, é pessoal, é intransferível. A minha vida justa não vai alcançar a sua, por mais que ela possa te motivar, mas não te alcança. Então, no processo das ações redentivas, dentro do santuário, a gente viu a vida perfeita de Jesus, quando ele vem ao acampamento, ele viveu vida perfeita, a Bíblia diz isso, no livro de Hebreus 7, 26, 1 Pedro 1, verso 19, Êxodo capítulo 12, verso 5, a vida perfeita de Cristo no acampamento. A segunda parte, dentro desse processo, a morte perfeita de Jesus, ele teve morte perfeita, não tinha defeito, no cordeiro era sem defeito, sem mancha, sem mácula, ele cumpre a lei do resgate, né?
conforme diz lá em Levítico capítulo 16, e aí, na terceira parte, ele vai fazer a ressurreição perfeita. Por que a gente diz que é a ressurreição perfeita? Porque ele cumpriu todos os pré-requisitos e agora aguarda. A irmã White diz claramente em vários textos, sobretudo no Desejar Todas as Nações, ela diz claramente que ele aguardou o momento exato, do mesmo modo que houve a plenitude do tempo para que ele viesse fazer essa primeira parte, que foi a cruz. Gálatas capítulo 4 vai lá diz isso para nós, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho. Então, do mesmo modo, na plenitude do tempo, houve a hora exata de Jesus ressuscitar. Ele aguardou no sepulcro a voz do anjo poderoso chamar: Jesus, teu pai te chama. E aí deu ordem para que ele fizesse essa terceira parte de ressurreição perfeita. Por quê? Porque homem Deus, submisso ao Pai, total obediência, obediência perfeita, para que eu e vocês tivéssemos a redenção perfeita. Irmãos, a total submissão de Cristo e obediência é justamente o que ele exige de cada um de nós no processo de salvação. Total submissão, obediência ao Pai. Entende? Então, quem ressuscita Jesus? O Pai ressuscita, o Espírito ressuscita e ele por si mesmo ressuscita. Agora, ele espera o momento exato, porque um único Deus em três propósitos. Eles tinham que estar juntos, unidos, no momento certo, na hora exata. Então, por isso é a vida perfeita, ressurreição perfeita e morte perfeita. Ok? E aí, na segunda parte, que pertence ao homem, das 7 ações redentivas, porque 3 é de Deus e 4 é do homem. Qual é a parte que o homem desempenha nesse processo de salvação, de redenção? Ele vai participar do arrependimento, que são decisões individual, tá? Porque precisa ficar claro para o universo. Irmão, o pecado é uma coisa que aconteceu no universo, aconteceu no céu, e precisa ser resolvido no céu. O universo inteiro precisa entender, precisa compreender esse processo, essas partes redentivas. Não somente o homem, mas o universo inteiro. Entende? Então, nesse processo, na quarta parte, né? Eu digo quarta parte porque são 7 passos redentivos, tá? Mas são 2 partes apenas, que é a parte de Cristo e a parte do homem. Dentro da parte do homem, eu tenho o arrependimento, eu tenho a confissão, o abandono e o batismo. Irmão, sem esses passos, não tem como haver salvação para o homem. Mesmo que Jesus tenha feito a parte dele, vida perfeita, morte perfeita e ressurreição perfeita, o homem precisa desempenhar a sua parte no processo de redenção, de salvação. E é por isso que Jesus ainda está, após 2000 anos, no céu. Por quê? Porque dentro desse processo, o homem precisa experimentar o arrependimento. E, queridos, essa parte que é chamada de arrependimento, eu pergunto para vocês, o homem tem por si só? Ou ele precisa de Deus para se arrepender? Podem responder. Ele precisa de Deus, arrependimento não brota do homem, brota do Espírito Exato. Santo. Isso. Entende? Então, aqui começa o raciocínio lógico com relação à pergunta que é feita, por quem ele intercede. Primeiro, eu preciso entender que eu sou pecador, do mesmo modo que o indivíduo lá no terrestre dizia, eu sou pecador, por isso que eu vim trazer minha oferta. Eu entendo que no processo de minha salvação, a minha parte é essa. Então, o homem tem que ter essa consciência. O que acontece? O Espírito Santo, ele aborda todo mundo, ele leva para esse passo. Todos nós somos abordados pelo Espírito Santo. Quem está na igreja visível e quem está na igreja invisível. Quem está no mundão perdido e quem não está. E esse Espírito ainda vai agir no homem pela última vez. Vai haver o último chamado do Espírito Santo para o toque do arrependimento. Feito isso, quando ele diz assim, Senhor, tu tem razão, e eu é que estou errado, eu vim aqui porque é o Senhor que está certo, eu tenho que decidir, porque a cruz ela só me propõe, a cruz não decide, quem decide sou eu, aceitar o que a cruz me propôs. O que foi que a cruz propôs? A morte de um Deus que veio me resgatar, me salvar. O sangue dele me compra. Então, ele propôs a compra, ele propôs a substituição.
Entende? Ele propôs a salvação. Eu é que vou decidir se aceito ou não. Entendem? Então, eu preciso do Senhor. Por quê? Porque eu preciso de Deus, porque ele tem alguma coisa para me dar. E o que é que Deus tem para me dar? O que é que Jesus tem para me dar? Ora, o que ele fez na cruz. O que ele propôs na cruz. Então, o uso daquilo que ele conseguiu com a sua vida perfeita, com a sua morte perfeita, com a sua ressurreição perfeita, ele quer me dar. E ele vai dar para quem? Para quem precisa, para quem pede, para quem entende isso. Ele vai dar. Entendeu? Agora, eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 14, verso 17. Abra a sua Bíblia aí. Está com a Bíblia aberta? João 14, verso 17, diz assim: E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita em vós. Ora, os ímpios não podem usar isto. Os ímpios não podem usar o que Jesus providenciou. Por que eles não podem usar? É Deus que não quer que eles usem? Não. Por que os ímpios não podem usar? Por que os ímpios não têm esse toque? Né? O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Ele está falando aqui de quem? Quem é que não pode receber? Quem não quer. Porque está à disposição. E ele não vai forçar. Ele atrai, o Espírito Santo atrai, ele aborda, mas não força. Por que ele não pode usar? Porque não procura e porque não aceita. É nesse sentido que diz o verso 17. O mundo não pode receber. Por quê? Não procura e porque não aceita. É simples assim, gente. Eu preciso confiar que o preço do meu resgate, a lei do resgate lá do Levítico 16 foi paga. Ele cumpriu a parte dele. Eu tenho que vir agora buscar se ele já fez a parte dele. Se ele comprou, se ele já tem tudo para me dar, ele pode me representar, então eu vim buscar. Deus, eu vim buscar aquilo que o Senhor fez. É meu. Eu quero. Agora, quando eu digo isso, é claro que ele vai me dar. Ele é a pessoa mais interessada em me dar. Agora, eu preciso me arrepender. Do contrário, a dívida continua. Se eu não me arrependo, se eu não confesso, se eu não abandono, e se eu não nasço de novo, que é o batismo, a dívida continua. Agora, se eu passo por esses processos, a dívida foi paga, e a ordem dele é, vai e não peques mais. Essa é a ordem dele. Então, queridos, esse é o sentido aqui. Vou avançar. Então, veja bem. No livro, na carta 208, está no livro primeiro, Cristo em seu Santuário, ela diz assim, a centralidade da fé adventista. A passagem que mais que todas as outras devia ser tanto a base como a coluna da fé central do advento é a correta compreensão do ministério no santuário celestial, que é o alicerce da nossa fé. Irmãos, escute bem, vou repetir. O que está acontecendo no santuário, isso deve ser a razão da nossa maior investigação hoje. As pessoas, elas não entendem o que está acontecendo no santuário. E a irmã White diz, a correta compreensão do ministério no santuário celestial é o alicerce da nossa fé. E dentro desse alicerce da fé, é isso tudo que eu estou falando aqui para vocês. Os 7 passos redentivos de Cristo no processo de salvação do homem, que é a sua parte e a parte do homem. Ele precisa compreender tudo isso, entende? Então, o que acontece nesse exato momento no santuário tem que ficar muito claro para todos. Deixa eu voltar aqui. Ora, João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para
todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a parte do homem, crer. Essa é a função do homem. E a parte divina, ele fez a provisão, ele pagou o preço. Agora o homem tem que decidir se aceita o que ele fez ou não. Irmão, a salvação, ela é decisão. E a decisão não é de Deus, ele já fez a parte dele. A decisão é do homem. Quando eu decido, eu aceito o que ele fez, agora eu tenho o direito de reclamar. Entende? Eu tenho que ir atrás do que ele fez. Eu preciso do que o Senhor tem para me dar. E eu vou fazer uso daquilo que ele tem para me dar. O que ele tem para me dar? A vida perfeita dele, a ressurreição perfeita, porque tudo isso implica na obediência perfeita do homem. Deus provou que o homem é possível obedecer. Então, Provérbios 8, verso 17, já dizia assim para nós, Provérbios 8, 17, deixa eu ler aqui rapidamente. Livro de Provérbios 8, verso 17, diz assim: eu amo os que me amam, e os que me buscam de madrugada me acham. Isaías 56, buscar-me-ei, me acharei quando me buscar de todo o coração. Jeremias 29 vai dizer assim. Deixa eu achar aqui, Jeremias 29. Velocidade bíblica. Jeremias 29, verso 1. Verso 17. Porque eu bem sei, é o verso 17, esse texto bem está errado. Ah, tá. Verso, não é o verso 1 não, viu, gente? É o verso 12 em diante. Então, me invocareis, e ireis, e orarei a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei, e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração. É o verso 12 e 13, tá, gente? 29, verso 1, não. Então, temos que buscar, temos que ir atrás do que ele fez, temos que reclamar o que ele tem para dar. Do contrário, meu amigo, não tem intercessão. O que existe é o toque do Espírito Santo, é o chamado do Espírito Santo. Mas no santuário celestial, a intercessão de Jesus Cristo é por essas pessoas, que vai buscar, que entende, entendeu? Eu quero só ler também 2 Crônicas 7, verso 14. 2 Crônicas 7, 14. Eu vou jogar mais textos aí do Espírito de Profecia para fundamentar a minha explicação, tá? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhasse e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu. E o que é que eu faço depois que eu ouvir? Eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas o que o homem, qual é a parte do homem? Se o homem buscar. Porque a parte de Deus ele já fez pelo mundo. Entendeu? Agora o homem tem que fazer a parte dele. Buscai do Senhor sabedoria em toda emergência. Em cada prova suplicai a Jesus, que vos mostre um meio de saída de vossa dificuldade. Às vezes a gente chama a nossa conta bancária, chama nossos irmãos, nossos parentes, não chama Jesus, né? Para nos mostrar um meio de sair das nossas dificuldades. Então, é propósito de Jesus comunicar paz, descanso. Para quem? Para todos os que a ele vão em busca do pão da vida. Quem é o pão da vida? Ele mesmo. E onde é que ele está? No santuário celestial. Eu tenho que buscar o pão da vida lá. Eu tenho que passar do santo para o santíssimo. Lá onde ele está. Diante da arca. Onde ele está? Como é que ele vai me representar diante do Pai se eu não estou pedindo isso? Como? Então, queridos, é esse o sentido. Os ímpios não podem, porque não querem e não procuram. Não é que Deus não queira fazer. É porque ele é educado, ele não vai fazer se você não quiser. Entendeu? O máximo que ele pode fazer é te atrair com o seu Espírito Santo. Entende? Então, veja agora, a partir desse momento, eu vou jogar aqui os textos do Espírito de Profecia, que vai fundamentar essa minha fala, essa minha compreensão, tá? Eu preciso entender que até a cruz, né, Jesus fez provisão. Até a ressurreição era para o homem.
todos. Ele fez para todos. A partir do momento do santuário que ele inaugura e começa a sua segunda fase no processo de redenção, é só para quem quer. É só para quem pede, porque a salvação é para quem quer. Entendeu? Por quê, Cléia? Porque o pecado ele é universal. O pecado ele é universal. Ele começou no céu e tem que ser resolvido no céu. Os mundos que não caíram no pecado eles entendem que dentro do processo de redenção, tá? É para o céu que nós temos que nos direcionar. Cristo está no céu, no santuário celestial, resolvendo a situação do pecado, intercedendo por nós, que queremos essa purificação, essa limpeza, essa expiação. É por isso que começa pela casa de Deus, porque a casa de Deus quer. Fomos atraídos, entendemos os chamados e estamos aqui. Agora, o mundo precisa ser atraído também, e o Espírito Santo está fazendo a obra dele. Quando o Espírito Santo concluir a sua obra, já vai estar selado todo mundo. Ele vai chamar pela última vez. E quando a pessoa ouvir o chamado, ela vai se direcionar para onde? Para o santuário celestial, onde Jesus está intercedendo. E vai reclamar a vida perfeita. E vai dizer assim, Senhor, eu vim aqui reclamar. Eu quero a tua morte perfeita no lugar da minha. Eu quero a tua vida perfeita no lugar da minha miséria. Eu quero as tuas vestes perfeitas no lugar dos meus trapos. Aí ele faz isso. Vejam, a ruptura do véu do templo mostrou que os sacrifícios e as ordenanças judaicas não seriam mais recebidos. O grande sacrifício havia sido oferecido e aceito, e o Espírito Santo, que desceu no dia de Pentecostes, levou a mente dos discípulos para o santuário, do santuário terrestre para o santuário celestial, onde Jesus havia entrado com seu próprio sangue, a fim de derramar sobre os discípulos os benefícios de sua expiação. Mas os judeus foram deixados em trevas completas, perderam toda a luz que podiam ter recebido sobre o plano da salvação, e ainda confiavam em seus inúteis sacrifícios e ofertas. O santuário celestial havia tomado o lugar do terrestre, mas eles não tiveram conhecimento da mudança. Assim, não podiam ser beneficiados pela mediação de Cristo no lugar santo. Vocês conseguem compreender isso aqui? E esta base, ela vai ser sustentada por outros textos mais sérios ainda, entende? Porque se eu fui atraída pelo Espírito Santo, o Espírito Santo atraiu, o amor de Cristo atraiu os discípulos, eles foram confirmados pelo poder do Espírito Santo no Pentecostes. Então, os benefícios agora eram para eles que foram buscar. E a Bíblia diz claramente no livro de Atos, capítulo 2, que eles estavam reunidos, confessavam, abandonaram o pecado, entendeu? Tentaram, lutaram por ter uma vida de obediência ali diante de Deus, de maneiras que foram contados no céu como aprovados. E só assim, então, eles receberam a chuva temporal, que foi o derramamento do Pentecostes sobre eles. A mente deles agora sai do sacrifício terrestre e vai para onde? Para o santuário celestial. Agora eles podiam ter direito à mediação de Jesus no lugar santo. Entende? Do mesmo modo conosco, irmãos. É do mesmo modo. Não tem para onde você argumentar outra coisa. Então, o que ele está fazendo nesse exato momento por nós? No plano da salvação, que é um processo e não um evento. Ora, a primeira parte que eu tenho que entender é que essa situação do pecado está envolvido o universo inteiro, não só o planeta Terra. E tem que ser resolvido diante do universo inteiro, no céu. Para quê? Para exonerar Deus da culpa que ele foi acusado de ser injusto, de que sua lei é injusta, não havia necessidade da lei no céu, entendeu? As acusações que foram feitas contra Deus, certo? Precisa ser exonerada, precisa ser limpa, precisa ficar claro de uma vez para todos, porque na 1 capítulo, verso 9, tem que se cumprir, o mal não vai se levantar a segunda vez. E para que mais? Para dar segurança, para nos dar confirmação, garantia de que nunca mais isso irá acontecer outra vez, nunca mais, gente. Então eu preciso buscar a Deus, eu preciso invocar o seu nome. Isso significa apelar para a natureza, para o caráter, para a honra e para o poder de Jesus Cristo, para a vontade dele, para as promessas que ele fez para cada um de nós. É isso que significa buscar a Deus, nos voltar para ele. Agora eu te pergunto,
um ser humano que está no mundão do pecado, tá? Que não conhece nada disso, como é que ele vai se salvar? É como eu bem disse, o Espírito Santo vai fazer a obra. O Espírito Santo chama, o Espírito Santo atrai, o Espírito Santo convence. E aí ele decide. Se ele não decidir, amigo, não tem como. Tem para onde correr, não. Porque Deus não vai fazer, não vai forçar uma parte que é eu que tenho que fazer. Deus não quer robô no céu. Deus quer pessoas racionais, inteligentes, que entendeu o que é pecado e o que foi a cruz e o processo de mediação no santuário celestial. Entende? É assim o processo da salvação. Ok? O pecado entrou no céu, o universo precisa ser purificado, o santuário precisa ser purificado, e eu preciso entender que é tudo isso. Então, para quem Jesus advoga? Para quem ele vai advogar como sumo sacerdote? João capítulo, 1 João capítulo 12, verso 1 diz o seguinte: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também do mundo, de todo mundo. Ok? Agora, quem é todo mundo? Quem é todo mundo, gente? Isso precisa ficar bem certo e entendido para cada um de nós. Quem é o todo mundo que está oferecendo aqui a salvação? Quem é esse todo mundo? Ora, aí 1 João capítulo 1, verso 9, vai dizer para a gente isso aí. Eu fiz uma anotação aqui, tá? O que diz 1 João 1, verso 9? Se confessar-vos os vossos pecados... irmão, deixa eu só lembrar aqui uma coisa. Eu falei que o resgate está em Levítico 16, mas não, é Levítico 25, tá? Levítico capítulo 25, versos 47 a 49. Hebreus 2, 17 e Romanos 8, 29 também vai complementar. Então, só para a gente corrigir aí. Sim, quem é o todo mundo que ele vai advogar? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Qual é o pecado que não tem perdão? Todo pecado tem perdão. Nós costumamos dizer que é o pecado contra o Espírito Santo. Por que nós pecamos contra o Espírito Santo? Por que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão? Não é que ele não quer perdoar. Ele está disposto a perdoar. Sempre, sempre, sempre. O problema é que eu não quero, eu não procuro, eu não aceito. Entende? E se eu aceito pela metade. Irmãos, olha só. Tem muitas pessoas dentro da igreja, mas longe da salvação. Dentro da igreja, mais longe da salvação. Por quê? Porque aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador, mas nunca aceitou Jesus Cristo como seu Senhor. Aceitar Jesus Cristo como Senhor é ser total submissão ao Espírito Santo, total submissão à sua palavra. E dentro da sua palavra está os seus 10 preceitos da lei, pela qual ele veio resgatar o homem, porque houve uma quebra desse fundamento de Deus no céu, que é a sua lei. Então, quando as pessoas aceitam Jesus Cristo como Salvador, ela precisa entender que ele também é Senhor, ele é dono. Entende? Então, as pessoas, eu te recebo, Senhor, como meu Salvador, mas não recebe como Senhor, não aceita a sua lei, não aceita a sua palavra por inteiro. A Bíblia diz que toda a Escritura não é parte dela. Então, muitas pessoas dentro da igreja vão se perder. Por quê? Estão dentro da igreja, perto de Deus, mas longe da salvação. Então, a Bíblia é muito clara ali, se confessar. Gente, ó, se confessar. Se eu pecar, eu tenho um advogado. Mas esse advogado, ele vai fazer a sua parte jurídica, né? A minha defesa, se eu confessar o meu pecado. O verso diz claramente, ele é a propiciação, ele é a resposta, ele é a solução para o meu pecado. Se eu confesso e deixo. Certo? Olha o se. O se aqui de Deus, ele é uma conjunção subordinativa causal. Ela estabelece uma condição, uma relação de sentido, né? E essa conjunção, ela é equivalente a caso. Caso eu não, certo? Caso eu não confesse, eu não tenho mediação. Eu preciso, irmão, vir a Jesus buscar o que ele, atrás do que ele foi fazer por mim. Compreendem? Então, nesse processo,
reside a centralidade da obra de Cristo. Sobre essas condições existe a obra central de Jesus no santuário celestial, é essa. E todo adventista precisa compreender isso. Estabelecida por condições de arrependimento, de confissão, de abandono e de novo nascimento. Entende? E quem é que conduz a tudo isso aqui? Ao arrependimento, à confissão, ao abandono e ao novo nascimento? O Espírito Santo. João capítulo 3, versos 3 em diante, ele diz, próprio Cristo dizendo para Nicodemos, se não nascer de novo da água e do Espírito, jamais vai ver o reino dos céus. Então, para mim nascer de novo da água e do Espírito, eu preciso passar pelo processo de arrependimento, de confissão e de abandono de pecado. O Espírito Santo está constantemente em atividade. Ele nunca parou a sua obra. Ele busca, atrai a atenção das pessoas ao sacrifício que foi feito na cruz. Você quer ver uma prova grande? Essa semana nós encerramos o evangelismo. Eu e muitas pessoas, né? Muitas pessoas aí no Maranhão, aqui inteiro, na América do Sul, estavam fazendo a missão Caleb. Certo? Várias pessoas esteve lá no acampamento, ouviu a mensagem da verdade, uma mensagem poderosa, certo? Eu, por exemplo, estava fazendo o Apocalipse, o Evangelho dentro do Apocalipse. E atrai. O que eu tinha de pessoas ali, de outras denominações, não estava escrito. Várias denominações estavam ali no acampamento. O Espírito atraiu, o Espírito buscou, levou a atenção deles para a verdade que eles estavam ouvindo, mas eles não decidiram por a verdade. E a Bíblia diz, no livro de Tessalonicenses, capítulo 2, olha só, vou abrir aqui rapidamente. Tessalonicenses, capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 11 e 12. E por isso Deus lhe enviou a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na iniquidade. Ou seja, não se firmaram na verdade. Eles ouviram a verdade. O Espírito Santo levou aquele povo para lá. Mas eles não decidiram. Bom, o que tem que ficar claro hoje é a decisão pela verdade. A verdade, ela precisa te santificar, selar você. O Espírito Santo te atrai. Mas se você não aceita o senhorio da verdade, a força da verdade, ele não te sela. Ele te entrega a operação do erro. E é por isso que nós temos que buscar a mediação de Jesus no santuário. Então, ele não vai salvar quem não quer ser salvo. Agora, se eu entendo que a salvação me pertence, que aquilo que ele fez é meu, eu vou buscar. Entende? Eu vou buscar, porque é minha salvação. Ele já fez aquilo ali. Entende? Então, o Espírito Santo exalta e glorifica o Salvador. É a sua missão apresentar Cristo à humanidade. A pureza de sua justiça, a grandeza da salvação que ele fez por nós. Então, a grandeza da salvação dele me pertence. Senhor, eu vim buscar aquilo que o Senhor fez por mim. É meu. É claro que o céu inteiro vai estar a meu favor. Agora, se eu não busco, a Ediane pagou a minha conta. Eu estava devendo 20 mil reais no banco. A Ediane pagou a minha conta e eu vou lá agora. Ediane, eu vim buscar o comprovante da quitação da minha dívida. Se eu não for buscar, eu vou saber que a conta está paga? Então, gente, é basicamente isso. Ele te adquiriu com seu próprio sangue e quando necessitar da sua ajuda, invoca-o e terás. Invoca-o, busca. Então, que Jesus se levantará em teu favor. É então que Jesus se levantará a teu favor. Interessante, porque a Bíblia diz no livro de Daniel que ele vai levantar. Para quem que ele vai levantar? Daniel capítulo 12. E quando Jesus se levanta, existe uma obra de juízo. Toda vez que ele se levanta, é porque houve uma interferência imensa e maior. Ele diz no capítulo 12, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, como nunca houve. E naquele tempo livrar-se-á todo aquele que se achar escrito no livro da vida, ou seja, que tomou decisão. Porque só vai estar lá o nome de quem está salvo, que aceitou o que ele fez. Entende?
Adiante. Então, Cristo em seu santuário, página 110, aqui eu estou trazendo os textos que sustentam a minha colocação. Ele diz: os únicos casos a ser considerado. Ora, veja bem, irmãos, raciocínio. No cerimonial típico, somente os que tinham vindo perante Deus, veja bem, somente os que tinham vindo perante Deus com confissão e arrependimento, e cujos pecados, por meio do sangue da oferta para o pecado, era transferido para o santuário, é que tinham parte na cerimônia de expiação. Compreendem? Ora, se no cerimonial típico ele é uma representação, ele é a sombra daquele que está, que é a realidade que é o santuário celestial, então eu te pergunto, para quem Jesus está fazendo intercessão? Entende, queridos? Vou continuar. Assim, no grande dia da expiação final e do juízo de investigação, os únicos casos a ser considerados são do professo povo de Deus. E quem não quis nada com Deus? Já está julgado. Entende? Simples assim. O santuário celestial está à minha espera, a morte de cruz, na cruz de Cristo e a sua ministração no santuário celestial é tudo que eu tenho que buscar. Porque através disso, da cruz, Cristo conquistou o direito de me salvar e de me representar nesse tribunal. Eu tenho que ir buscar, eu já contratei ele. Por ocasião do meu batismo, eu assinei uma ficha batismal, ali é o meu contrato com Jesus, para ele me representar. Então, quem não passou por isso, como é que ele vai representar? Me diga. Não tem como. Entende, querido? Então, assim, desse mesmo modo, Jesus está fazendo por quem quer. O julgamento dos ímpios constitui uma obra distinta e separada e ocorre em ocasião posterior. Quando é que vai acontecer isso aqui? O julgamento dos ímpios? A confirmação do juízo de comprovação e o juízo de execução. A gente vai ver já já isso aqui, se der tempo aqui ainda hoje. Eu gostaria tanto de concluir esse assunto hoje, mas é tanta informação. Muito bem. Os livros de registro no céu, nos quais estão relatados os nomes das ações dos homens, devem determinar a decisão do juízo. Ponto final. Há um memorial escrito diante de Deus, no qual estão registradas as boas ações daqueles que temem ao Senhor, para que se lembrem do seu nome. Suas palavras de fé, seus atos de amor, acham-se registrados no céu, e Deus não vai perder nenhum. Então, no livro de memória de Deus, toda ação está ali imortalizada. Então, ele vai levar em conta, irmãos, olha só, olha que coisa mais linda. No seu julgamento, Deus vai levar em conta até o lugar que você nasceu. Salmo 56, versículo 8, diz isso. Então, se o teu nome está registrado no livro da vida, tu não tem que temer o juízo, não. Queridos, o que tu tem que fazer? Tu tem que conservar o que tu tem. A salvação que já foi te entregue. Tu não foi buscar? Foi. Então, conserva o que tu tem. Entende? Tu já está salvo. Conserva a tua salvação. Permanece nela, porque ela é um processo. Tu já fez a primeira parte. Entende? Então, a gente não precisa temer o julgamento, porque o caso a ser considerado é o meu e o seu que já fez isso. Tá? Do mesmo modo que há um memorial contando a tua fidelidade, há um memorial também contando a tua infidelidade. Essas informações aqui é para vocês entenderem quem são as pessoas que ele vai interceder, que ele vai mediar, que ele vai advogar. Tá? Em tudo, precisamos ser obedientes como Cristo foi. Cristo veio para revelar ao mundo, aos mundos não caídos, aos anjos e à raça humana, não foi só para os mundos não caídos, sobretudo para a raça humana, que não há na lei de Deus restrição nenhuma a qual não possamos obedecer. Irmãos, nós podemos obedecer à lei de Deus perfeitamente como Jesus cumpriu ela, porque ele foi representante da humanidade, assumiu a humanidade e desse mesmo modo eu posso cumprir como ser humano. Entendeu? Por quê? O que é que vai determinar o meu juízo, o meu julgamento? Qual é a lei base do meu julgamento? A lei de Deus. Então, eu preciso apresentar a Deus a obediência perfeita como ele obedeceu. Deus
preservará a todos quanto andam na senda da obediência. Mas apartar-se dela é arriscar-se no terreno de Satanás, e aí cairemos por certo. Diz Cristo Triunfante, página 212. Agora vejam, a hora mais negra de luta da igreja com os poderes do mal é a que imediatamente procede o dia do seu livramento final. Mas ninguém que confia em Deus precisa temer, pois quando o sopro dos opressores é como uma tempestade contra o muro, Deus será para a sua igreja um refúgio contra a tempestade. Naquele dia, unicamente aos justos é prometido o livramento. Porque só para eles, na hora mais escura da terra, será prometido o livramento. Por quê, irmãos? Porque eles foram buscar, eles foram reclamar, eles disseram para Jesus que eles queriam os benefícios da sua vida perfeita. Entendeu? No livro Minha Consagração Hoje, diz assim: pela veste nupcial é representado o caráter puro e imaculado que os verdadeiros seguidores de Cristo possuirão. Foi dado à igreja que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, sem mácula, sem ruga, sem coisa nenhuma semelhante. O linho, diz as Escrituras, é a justiça dos santos, a justiça de Cristo e seu caráter imaculado, que é pela fé comunicada a todos os que aceitam como salvador pessoal. Quem não aceita tem isso? Quem rejeita tem isso? Não. Então é só para quem quer. O auxílio de Deus é mantido em reserva para todos quanto pedem. Vê bem. Minha Consagração Hoje, página 15. O auxílio de Deus é mantido em reserva. De onde essa reserva? E para que essa reserva? Para esse momento, na hora mais escura da terra. Para quem pede. Aí você pode dizer assim, mas irmã Cléia, o pecador hoje tem o favor de Deus. Sim, tem mesmo. O favor de Deus é para o ímpio e para o justo. Mas vai chegar um momento que vai ficar só para o justo. Por quê? O que é que acontece? O ímpio ele experimenta a graça temporal de Deus, mas o justo ele experimenta a graça para a vida eterna. Por isso que ele tem que conservar o que ele tem, porque ele já passou por esses processos que eu falei, de arrependimento, de confissão, de abandono. O pecado não tem mais domínio sobre ele, embora ele ainda peque. Entende? Satanás, ele não conduz mais aquela pessoa a práticas antigas, porque o Espírito Santo está implantado nele e freia. Mas vai chegar o momento em que o pecado ele vai estar para sempre livre da presença do pecado. Entende? Então, o auxílio de Deus é mantido em reserva para esse momento. E para quem? Para todos quanto pedem. O auxílio divino tem que ser combinado com o esforço humano. Veja. Então, você entende quando eu falei dos passos redentivos, dos 7 passos redentivos, que 3 é de Jesus e 4 é do ser humano? Veja. É com base nisso aqui. O auxílio divino tem que ser combinado com o esforço humano, aspiração e energia humana, mas não poderemos atingir os anteparos dos céus sem nós mesmos galgarmos a escada, buscar. Não podemos ser sustidos pelas orações de outra pessoa quando nós mesmos negligenciamos a nossa oração, pois Deus não fez semelhante provisão para nós. Ou seja, vai lá, Ediane, ora por mim, porque eu não estou conseguindo orar, eu nem sei orar. Negativo. A oração que Deus quer ouvir é a sua, embora eu possa interceder por você em algum momento, porque Deus mandou que nós fizéssemos intercessões, orações intercessórias, mas a oração de salvação, de auxílio, de mediação, é a minha, confessando o meu pecado para ele, porque a Diane não sabe qual é a minha fraqueza maior, ela não conhece quem é a minha árvore proibida, e Deus conhece, eu tenho que dizer para ele, porque ele conhece, a Diane não sabe, entende? Então, não podemos ser sustidos e mantidos pela oração de ninguém. Deus quer ouvir a minha. Deus não fez semelhante provisão. Os traços desagradáveis de nosso caráter não são removidos nem substituídos pelos traços puros e amáveis, sem esforço da nossa parte. Então, Deus quer essa provisão para nós, quer dar isso para nós. Entendem? Temos o privilégio. Irmãos, eu vou só fazer a leitura dessa parte. Tem mais 3 slides, aí a gente deixa para o próximo encontro o restante para a gente encerrar, tá bom? Temos o privilégio e o dever de receber luz do céu
para percebermos os ardis de Satanás. Eu não sabia que isso era pecado. Eu não entendi isso aqui. Olha o que diz aí. Nós temos o privilégio e o dever de perceber luz do céu para percebermos os ardis de Satanás. Lembra lá de Isaías, quando ele diz assim, 30, verso 20, ou 20, verso 30, que ele diz assim, quando tu ouvis uma vozinha no teu ouvido, dizendo esse é o caminho, andai por ele, é o Espírito Santo te dizendo. Nós temos o privilégio de receber o Espírito Santo nos dizendo, tá? Dos ardis de Satanás, olha, esse é o caminho, anda por ele, sai daí, tá errado o que tu tá fazendo. Nós chamamos de consciência, é o Espírito Santo. Ele aborda todo mundo. E obtemos fortaleza para resistir ao seu poder. Foi-nos feita provisão. A cruz é provisão para entrarmos em contato íntimo com Cristo e recebermos a proteção constante dos anjos de Deus. Ele providenciou o necessário. Agora, na primeira parte, a segunda parte está acontecendo agora no céu. O sangue de Jesus deu direito para ele de me representar diante do Pai. Entendeu? Providenciou isso, que não tinha. Certo? E ao recebermos a proteção constante dos anjos de Deus, nossa fé precisa atingir o interior do véu, aonde Cristo entrou por nós. Então, queridos, a cruz resolveu tudo? Não. A cruz não resolveu tudo. Eu preciso agora, tá? Nos méritos salvíficos de Jesus Cristo, pelo seu sangue, ele entrou no santuário e agora está fazendo a mediação, a intercessão e juízo. E eu preciso ter uma fé alicerçada, baseada nisso tudo, para que eu chegue até lá onde ele está, diante da arca, tá? E diga, eu sou pecadora, eu fiz isso, eu tenho nojo do meu pecado e imploro que o Senhor arranque de mim isso aqui que não é seu. Entendeu? Eu preciso ir até lá por fé. Do contrário, se eu ficar só na cruz, não tem mediação para mim. Entende? Se alguém acaricia e cultiva tendências hereditárias para o mal, condescendendo com inclinações, apetites e paixões carnais, não poderá jamais entrar no reino de Deus. Mas a pessoa que se esforça para reprimir as más inclinações, que está disposta a ser governada pelo Espírito de Jesus, é transformada. Imediato, irmão, ele faz esta obra. Entende? Agora, se eu não peço, se eu não busco, eu tenho essa obra em mim? Eu não tenho. Então é para quem quer. Os que desejam participar dos benefícios da mediação. Olha só, Cristo em seu santuário, página 117. Os que desejam participar dos benefícios da mediação do Salvador não devem permitir que coisa alguma interfira com seu dever de aperfeiçoar a santidade no temor de Deus. As preciosas horas, em vez de serem entregues ao prazer, à ostentação ou à ambição do ganho, devem ser dedicadas ao estudo da palavra da verdade com fervorosa oração. O assunto do santuário e do juízo de investigação deve ser claramente compreendido pelo povo de Deus. Todos necessitam para si mesmo de conhecimento sobre a posição e a obra de seu grande sumo sacerdote. Irmãos, ele não está dizendo que é coletivo, embora isso nos alcance. Mas ele está dizendo que é algo individual. Todo mundo precisa compreender o que realmente está acontecendo no santuário. Por quem e o que ele está fazendo lá. Entende? Por que há 2000 anos Jesus está ali fazendo isto? Aliás, ser-lhes-á impossível exercer fé, que é essencial neste tempo, ou ocupar a posição que Deus lhe deseja confiar. Será impossível você compreender isso aqui, irmãos. Entendam, é impossível. Deus quer dar a chuva serôdia, o Espírito Santo tem poder, mas será impossível se eu não entender o que está acontecendo no santuário. Então, você compreende que a salvação é um processo? A gente tem que buscar conhecimento e obedecer aquilo que a gente conheceu. Cada indivíduo tem uma alma a salvar ou a perder. Cada qual tem um caso pendente diante do tribunal de Deus. Cada um há de defrontar face a face o grande juiz. Quão importante é, pois que todos contemplem muitas vezes a cena solene em que o juízo se assentou e os livros foram abertos, e em que, juntamente com Daniel, cada pessoa deve estar na sua sorte nos fins dos dias.
Todos nós deveríamos estar como Daniel esteve. Porque a minha vida, a minha sorte, o meu destino, está no Senhor agora, nesse exato momento. E o que eu estou fazendo? Eu deveria estar fazendo a mesma coisa que o pecadorzinho arrependido lá no dia da expiação fazia. Ficava ali esperando a mediação do sumo sacerdote, confessando, implorando, privado até de respirar, temendo perder a presença visível de Deus. Entende? Isso que deveria estar acontecendo comigo e com você agora. Porque eu não sei com qual momento a minha história vai se encerrar. E aí, qual é a minha condição diante do céu? Então, queridos, essa é a realidade do santuário celestial, né? Então, ele disse que o que está sendo feito lá é para o profeta e o povo de Deus. Agora, qual é a condição do profeta e o povo de Deus? Qual é a condição? Olha o que aqui diz aí o Grande Conflito, página 487. Então, lembra, a gente leu aqui no livro Cristo Seu Santuário, que no cerimonial, somente os que tinham vindo perante Deus com confissão e arrependimento de pecado tinha, né, parte da cerimônia da expiação, certo? Bom, se os únicos casos a ser considerado é do profeta o povo de Deus, qual é a condição desse povo agora? Olha o que aqui diz. Existe o relato de deveres não cumpridos para com os semelhantes, do esquecimento dos preceitos do Salvador. Ali verão quantas vezes foram cedidos a Satanás o tempo, o pensamento, a força, os quais pertenciam a Cristo. Triste é o relato que os anjos levam para o céu. Seres inteligentes, seguidores, professos de Cristo, estão absortos na aquisição de posses mundanas, ou do gozo de prazeres terrenos, dinheiro, tempo e força são sacrificados na ostentação e condescendências próprias. Poucos, porém, são os momentos dedicados à prece, ao exame das escrituras, à humilhação da alma e da confissão de pecados. Eu pergunto, não era exatamente isso que o povo fazia no passado, se humilhando diante de Deus no dia da expiação? Então não era para a gente estar fazendo a mesma coisa agora? Pois é, irmãos. Então, é justamente tudo isso aqui que a gente precisa ter consciência e ciência do que está acontecendo no santuário nesse exato momento. Ok? Então, minhas irmãs queridas, nós encerramos por aqui, encerramos no próximo sábado esse assunto, ou continuo? Vocês que me dizem. Próximo sábado, para não ficar corrido. Pronto, então não perca no próximo sábado, é a última parte dessa série de encontros que a gente está tendo. Irmãos, eu queria só fazer um apelo a você. Essa última parte é a parte mais importante. É a parte mais importante desse estudo aqui. Não perca. Convide um amigo seu, um irmão seu da sua igreja, mande um link para ele, uma pessoa que você quer ver no céu, que está precisando dessas informações, que vai ponderar sobre elas, que vai orar sobre essas informações que receberam. É fazer nossa parte, tá? No processo de salvação do homem, tá bom? Vamos orar? Santo Deus, bom Pai que estás no céu, nós te damos graça nesse momento pelo privilégio que nós tivemos de estar reunidos como igreja nesse momento virtual, diante da tua presença, estudando esse assunto que o Senhor disse que é de fundamental importância para os nossos dias. Pai, se há dúvidas, se há dificuldade de crer nesses assuntos, por favor, esclareça. O Senhor é a pessoa mais interessada nisso. Então, faça a tua obra em nós. O Senhor disse que é o Senhor que efetua o querer e o realizar. Então, nós oferecemos o nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo, o nosso tempo, à tua disposição nesse momento para o Senhor fazer essa obra. Nós queremos te entregar o nosso coração. Pai, por favor, nos perdoe se nós dedicamos nosso tempo, nosso talento a coisas que não edificavam, que não estavam nos teus planos, que não é do céu. Por favor, que a tua palavra se cumpra em nós quando ela diz que é para nos edificar, para nos ensinar, para nos conduzir a toda a boa obra e a justiça. Limpa o nosso coração de pecado. Interceda nesse momento por cada filho teu neste lugar, onde o Senhor está. Abra tuas mãos, Pai, teus braços e nos acolha. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos.
aceite a nossa adoração. Por Cristo Jesus nós oramos. Amém.